Olá, aqui é o professor Roberto Medeiros. Estamos aqui para mais uma aula na CETEPS, nosso tema NR10. Seja bem-vindo a mais essa aula, onde a gente vai continuar a aprofundar esse assunto de segurança nas instalações e serviço em eletricidade. A gente sabe que a parte de eletricidade ela gera muitos riscos e nós temos que estar antenados para ver quais medidas preventivas a gente pode aplicar na área de segurança para que não aconteça um acidente. Então esse nosso módulo ele vai ser dividido em 4 partes, essa nossa etapa aqui. Nós vamos falar sobre prontuário das instalações elétricas, o que é isso, quais empresas precisam ter. A gente vai falar um pouco sobre os treinamentos de NR10 e aqui tem gancho muito interessante para você que é profissional da área da segurança. Muito campo para atuação, muita coisa que a gente pode fazer. Sinalização de segurança, outro aspecto fundamental aí que os profissionais da área de segurança eles precisam estar antenados. Tá? Sinalização é algo que causa um impacto muito grande no trabalhador, principalmente os novos, e também a fiscalização ela aceita isso muito como prova, como argumento de defesa dentro de uma ação trabalhista. Então vamos focar bastante aqui na questão de sinalização de segurança, que a gente tem que ficar antenado. E aí a gente vai abordar algumas dúvidas frequentes no final para a gente poder fechar esse nosso assunto de NR10, ok? Então pega o seu caderno, pega a sua caneta, vem fazer suas anotações, porque os slides, a gente já falou isso em outras aulas, eles são só uma base, porque a gente quer passar para vocês. Muita coisa, a nossa vivência, o nosso dia a dia, faz com que a gente traga atenção aqui na aula. Então pega o papel, pega a caneta, que tem muita coisa boa para você anotar aqui, tranquilo? Então vamos lá, prontuário das instalações elétricas. E antes de a gente começar a entrar dentro do prontuário, o que o prontuário precisa ter, uma coisa que é importante a gente entender que todas as empresas elas precisam são dos diagramas unifilares das instalações elétricas e de todo o sistema de aterramento existente. Então, o que acontece nesse diagrama unifilar? A gente tem que ter uma certeza de que tanto os sistemas de aterramento quanto as instalações elétricas, elas estão protegidas. E como eu faço isso? É com esse projeto, esse diagrama unifilar. O profissional que faz isso aqui é um profissional habilitado, um profissional da área de eletricidade, de elétrica. Então a gente vai contratar um engenheiro eletricista, uma empresa especializada nisso, para vir conferir como é que está esse diagrama, para conferir se realmente todo o aterramento está certo, se não está. Quando a gente fala de aterramento, a gente lembra logo do SPDA, que é o Sistema de Proteção de Descarga Atmosférico. Então isso as empresas precisam ter, inclusive as empresas nem têm liberação do Corpo de Bombeiros se não tem o SPDA. Então anota aí, SPDA, Sistema de Proteção de Descarga Atmosféricos. Isso não está previsto na NR10. Isso está previsto em outras legislações e o Corpo de Bombeiro é um do que cobra isso de todas as empresas de portes maiores, porque senão nem libera para o funcionamento. Só que independente do SPDA, o diagrama unifilar, ele confere como que está o aterramento e essa questão dos equipamentos e dispositivos de proteção existentes relacionados à parte elétrica. Então nós, como profissionais da área de segurança, a gente tem que solicitar isso para a empresa. A gente tem que fazer um e-mail, escrever, pedir, a gente precisa do projeto unifilar, dos diagramas unifilar da instalação. Para quê? Para ter certeza que as coisas estão funcionando adequadamente. O profissional da área de segurança, ele não precisa ser um profissional da área elétrica, mas ele precisa entender alguns parâmetros para que ele possa seguir e que ele possa solicitar para a empresa e, consequentemente, para o seu prestador de serviço, ou se a empresa tiver um setor de elétrica, para esse setor de elétrica poder apresentar essa documentação. E aí, o nosso item aqui, que é o prontuário, a norma NR10, ela é muito clara em falar do prontuário. E aí é interessante porque o diagrama unifilar faz parte do prontuário.
Então, todas as empresas que têm uma potência acima de 75 kVA, elas vão precisar ter um prontuário. Então, o que você vai ter que fazer? E verificar na sua empresa, opa, qual que é a potência que a gente atua aqui? Ah, não, acima de 75, então a gente tem que montar o nosso prontuário elétrico. O prontuário elétrico, ele vai ser um dossiê, uma pasta composto de vários outros documentos. Esses outros documentos, eles precisam existir já na empresa, mas o prontuário elétrico ele tem alguns detalhes a mais e eles têm que estar compostos nesse dossiê para apresentar para qualquer fiscalização que chegar. Tranquilo? Então vamos acompanhar quais são os detalhes que tem que ter dentro desse prontuário. A primeira coisa, conjunto de procedimentos e instruções técnicas e administrativas de segurança e saúde. Então, qual é o procedimento que os trabalhadores eles têm para mexer, para trabalhar naquela parte elétrica? Isso tem que estar escrito. E esse procedimento, esse conjunto de procedimentos, porque normalmente são lugares diferentes, são procedimentos diferentes. Talvez em algum lugar você tem que mexer na parte elétrica, você tem que subir, tem que trabalhar em altura. Em outros, talvez não. Então, esses diferentes tipos de procedimentos, eles devem compor, então, o nosso prontuário. Tranquilo? B, ó, documentação das inspeções e medições de sistema de proteção contra descargas atmosféricas e aterramento. Então, lembra lá que a gente falou do SPDA? Tá aqui, ó. Cadê a documentação? Tem que compor esse prontuário, beleza? Letra C, especificação dos equipamentos de proteção coletiva individual e o ferramental. Aplicados conforme determina esta NR. Então, se eu tenho equipamentos de proteção coletiva e individual específicos, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que dizer dentro desse prontuário que, ó, esses aqui são os equipamentos que eu utilizo. É esse EPI, esse CA. Esse equipamento de proteção coletiva e está tudo certo com ele. Então, tem que estar especificado dentro do prontuário quais são os equipamentos de proteção que eu vou utilizar. Letra D, ó, documentação comprobatória de qualificação, habilitação e capacitação e autorização dos trabalhadores e dos treinamentos realizados. Vai ter uma aula só sobre treinamentos, aí nós vamos focar qual é essa documentação, tranquilo? Então anota aí que ali na frente a gente vai voltar a falar sobre isso na próxima aula. Resultado dos testes de isolação elétrica realizados nos equipamentos de proteção coletiva e nos equipamentos de proteção individual. Então, a gente já analisou em outras aulas que os equipamentos eles têm que ser isolantes. Se não for isolante, o que vai acontecer? A energia vai usar o nosso corpo como terra. Então, a gente tem que ter algum equipamento que seja o isolante para a gente mexer na parte elétrica e diminuir o risco de ter um acidente com eletricidade. O que acontece? Esses equipamentos, eles têm que passar periodicamente por testes para ver se realmente eles são isolantes elétricos. Então tem que ficar isso antenado. Ah, usa a luva para mexer na parte elétrica. Então tem uma periodicidade onde eu tenho que mandar essa luva para um laboratório para ver se ela ainda está isolando como deveria. Então é importante a gente ficar antenado isso e conferir todos os equipamentos que a gente utiliza aí na empresa. Certificado dos equipamentos e materiais elétricos em áreas classificadas. Se tiver área classificada, aí você tem que ter os certificados. Nós vamos falar mais para frente o que é área classificada. E o relatório técnico das inspeções atualizadas, com recomendações, cronogramas de adequação, se precisa fazer alguma coisa, se precisa fazer algum tipo de manutenção. Então isso aqui também tem que estar acompanhando o prontuário elétrico da sua empresa. Então fica antenado, você não precisa saber fazer um prontuário elétrico, mas se você pegar a NR10, ela vai te dar a cartilha, vai te dar o detalhe a detalhe, ó, precisa disso, desse outro e desse outro. Você pega esse checklist, vai na empresa ou conversa com o setor responsável pela elétrica ou por uma empresa que preste serviço para vocês, ou conversa com o engenheiro eletricista e você vai listando cada um desses para ver se está tudo ok. Isso aqui vai ser essencial. Para quê? Para o profissional da área de segurança dar as informações para os outros profissionais também poder se mexer e fazer as coisas. Afinal, a gente não precisa saber de tudo, mas a gente precisa ter uma ideia do todo,
de quais são as normas de segurança para poder assim aplicar. Tranquilo? Então essa a gente encerra nosso primeiro bate-papo aqui sobre prontuário das instalações elétricas. Vem comigo que a próxima aula a gente vai focar em treinamento. Tem muita coisa boa aqui, muita dica para você ficar antenado, muita coisa que profissionais erram e que você não precisa errar tendo o conhecimento necessário. Então vem comigo, obrigado pela sua atenção e até a próxima aula.